Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo informativo e tutorial aqui da Cibrac Software. Nesse vídeo iremos tratar sobre os eventos de SST no eSocial. Então, a partir do dia 10 de janeiro de 2022, está previsto o início da obrigatoriedade dos envios de eventos de SST para o eSocial das empresas do grupo 2 e 3. No momento da gravação desse vídeo, esse é o início da obrigação. O PPP eletrônico ele foi prorrogado para janeiro de 2023. Ele também estava previsto agora para 2022, mas foi prorrogado. Porém, o prazo do envio dos eventos de SST foi mantido ainda como janeiro, tá? A não ser que próximo aí da data da obrigação ele venha a ser prorrogado, mas no momento atual da gravação desse vídeo, esse é o prazo. Então, quem está obrigado ao envio desse tipo de evento? Toda empresa ou empregador que possua funcionários registrados e o empregador doméstico, que no caso dele é somente o evento da CAT. Tá? Eu vou falar no próximo slide sobre quais são os eventos que são necessários enviar. Para o empregador doméstico, somente a CAT. Então, se a empresa não possui funcionários ou possui somente o Prolabore, só o sócio, essa empresa é facultativo o envio, ela não é obrigada a fazer esse envio. Então, dos eventos que compõem o SST, está o S2200, que é o CAT. Então, esse evento, sempre que ocorrer aí o acidente de trabalho, a partir do dia 10 de janeiro de 2022, torna-se obrigatório o envio pelo eSocial dessa informação. Então, deixa de existir o CAT Web e passa a ser através do eSocial essa informação. O prazo do envio desse evento é sempre até o dia útil seguinte ao da ocorrência. E em caso de morte do empregado, esse envio é de imediato, ou seja, o mais rápido possível. Seguindo aqui o próximo evento, o 2220, que são os ASOS. Então, sempre que o empregado tiver o exame admissional, o exame demissional, mudança de função, retorno ao trabalho, então será necessário fazer o envio desse evento ao eSocial. O prazo de envio desse evento ele é sempre até o dia 15 do mês subsequente ao da realização do exame. Então, se, por exemplo, o empregado for admitido aí no dia 12 de janeiro, por exemplo, torna-se obrigatório já o envio do ASO admissional. Então, o prazo do envio da admissão até o dia anterior, no caso, dia 11 de janeiro, e o ASO admissional ele vai ter até o dia 15 de fevereiro para fazer o envio. Okay? É um evento que está atrelado ao envio da admissão, então, para ele poder enviar o ASO, precisa primeiro ter enviado a admissão. Okay? O terceiro evento é o S2240, o evento das condições do ambiente de trabalho. Nesse evento, é enviado as informações referentes aos riscos químicos, físicos e biológicos que o empregado possa estar exposto, quais são os EPIs ou EPCs que precisam ser fornecidos para esse empregado e quais as descrições das atividades que esse empregado realiza. Então, agora, a partir de janeiro, torna-se obrigatório o envio desse evento, e esse evento ele é um por empregado. Então, para cada empregado, eu vou ter um S2240 a ser enviado. Mesmo que o empregado não esteja exposto a nenhum tipo de risco, ainda assim eu preciso fazer o envio desse evento. Então, a partir do início da obrigatoriedade dos eventos de SST, eu vou ter uma carga inicial dos empregados que eu tenho ativos na minha empresa naquele momento. Então, agora, a partir de janeiro, 10 de janeiro, os empregados que eu tenho ativos até essa data e os que vierem a ser admitidos em janeiro, eu tenho até o dia 15 de fevereiro, ou seja, do mês subsequente, para fazer o envio desse evento S2240 de cada empregado. Quem poderá fazer esses envios aí dos eventos de SST? Muito se discute sobre a obrigação de quem que é a responsabilidade aí por esses envios. É consensual que a obrigação, a responsabilidade dos envios é da empresa, é do empregador que tem os riscos da atividade. Mas esse empregador ele pode delegar ou contratar, terceirizar esse tipo de serviço para terceiros. Então ele pode, por exemplo, delegar para que o departamento interno, caso seja uma empresa que tenha lá o seu departamento de SST, ele poderá fazer esse envio.
o próprio escritório de contabilidade ou internamente a administração de pessoal da empresa poderá também fazer. As próprias clínicas de saúde e segurança do trabalho também poderão fazer esses envios e os engenheiros de segurança do trabalho. Para fazer envio desses eventos, é necessária a certificação digital, tá? Então, geralmente o escritório de contabilidade ele já possui lá a procuração da empresa para fazer os envios do e-social, lá das remunerações, dos vínculos trabalhistas. Então, ele pode também estar fazendo esses envios do SST. Outros terceiros, né, clínicas de segurança, engenheiros de segurança do trabalho, eles precisarão de procuração para poder fazer esses envios. Então, lá no ECAC, no site da Receita, já foi disponibilizado um perfil específico de procuração somente para o grupo de SST. Então, é essa procuração que a empresa precisa fornecer para a clínica, por exemplo, para ela poder fazer esses envios. Não é necessário ela conceder acesso da procuração com todos os serviços habilitados, até porque ela terá disponível a visualização de outros eventos do e-social, por exemplo. E isso não é interessante, né? Ela vai ter lá acesso à folha de pagamento da empresa, a salários, a informação dos funcionários, além do que elas necessitam para fazer esses envios, ok? Então, o ideal é sempre fazer só a procuração para esse grupo de SST. Desses 3 eventos, falei aqui sobre a responsabilidade aí do envio, quem pode estar fazendo, só que cada um desses eventos, eles têm uma origem. Por exemplo, a CAT, o S2240, ele é originado lá no momento que o empregado sofreu o acidente, ele procura a ajuda médica, mesmo que não houve internação, né? Mas ele precisa passar por um médico para avaliação e esse médico ou o dentista, por exemplo, vai fornecer o atestado. Então, na CAT vai a informação do responsável pela emissão desse atestado, assim como o ASO, admissional, demissional, periódico, ele vai ter a informação do médico que assinou esse atestado e a informação do responsável lá pela elaboração do PCMSO. Então, o ASO, com base no PCMSO, vai as informações aí do responsável por esses eventos. O terceiro evento ali, as condições do ambiente de trabalho, também não foge disso, tá? As condições do ambiente de trabalho, elas são preenchidas, são informações que contém no LTCAT da empresa. E esse LTCAT ele pode ser emitido aí, ou pelo médico do trabalho ou pelo engenheiro do trabalho, ok? Então, vamos à parte prática de como fica aqui na folha para você fazer esses envios. Na folha de pagamento, caso a empresa delegue, contrate esse serviço aí, ou o escritório forneça esse serviço aí para o seu cliente, você poderá fazer esse envio da seguinte forma. Aqui no menu Lançamentos, já existem os 3 eventos criados. Aqui em SST, então os 3 eventos, Condições do Ambiente de Trabalho, CAT e ASUS. Vou começar aqui pela ordem do código dos eventos. Então a CAT, então ela substitui lá a CAT Web. Então os mesmos dados que eram necessários para preencher a CAT Web, você vai informar aqui no sistema de folha para que seja criado o evento da CAT a ser enviado ao e-social. Então, os eventos de SST, eles fazem parte, por mais que é a 4ª fase do e-social, mas eles também são eventos não periódicos. Então, tudo que você informar aqui no lançamento de SST, vai ser criado o evento não periódico para você fazer o envio lá na tela de arquivos e-social. Então, eu cadastrei aqui, por exemplo, uma CAT. Então, lá no arquivos e-social, informa a empresa. Nos eventos não periódicos, vai aparecer aqui o evento 2210 da CAT para eu estar fazendo o envio. Lembrando daí o prazo desse envio da CAT, até o dia útil posterior ou em caso de falecimento de imediato. O próximo evento aqui, então, os ASOS. Então, só repetindo, sempre que houver um exame de saúde, o atestado de saúde ocupacional, admissional, demissional, mudança de função, retorno ao trabalho, todos esses ASOS devem ser informados ao e-social e você vai preencher as informações deles aqui nessa tela. Então, selecionado a empresa, o empregado vai preencher os dados do ASO, data, o responsável, o CRM do médico, vai salvar e ele vai gerar o evento não periódico para você fazer o envio. Okay? O último evento, então, as condições do ambiente de trabalho, esse é um evento que ele é um pouco mais complexo, vamos dizer assim, né? Ele carrega mais informações. Aqui nesse evento, no sistema da Folha, ele foi criado da seguinte forma.
como para cada empregado haverá um evento a ser enviado, deverá ser enviado um evento das condições do ambiente de trabalho, aqui na folha você poderá cadastrar ambientes, ou seja, se eu tenho uma empresa em que alguns funcionários possuem os mesmos riscos, estão expostos aos mesmos riscos físicos, químicos ou biológicos, possuem os mesmos EPIs que devem ser entregues a eles e realizam atividades semelhantes, eu posso estar incluindo todos eles dentro de um mesmo ambiente. Seria como se fosse um departamento, tá? Mas é mais relacionado ao ambiente dos trabalhadores. Vamos citar aqui um exemplo prático, um posto de combustível, por exemplo. Então eu tenho lá a parte da conveniência e eu tenho os frentistas, né, que trabalham lá com abastecimento de veículos. Então eu poderia cadastrar aqui dois ambientes, o ambiente da conveniência e o ambiente dos frentistas. Aqui no sistema da folha, eu defino um código, posso começar aqui com o código 1, informa que é a descrição que eu desejo para esse ambiente, e eu vou alocar os empregados que eu desejo dentro desse ambiente. Então, para facilitar mesmo o lançamento, os mesmos dados que eu informo no ambiente, ele vai ser usado para diferentes trabalhadores que estão expostos àqueles mesmos riscos. Então, aqui nessa tela, eu vou informar a validade desse evento, que pode estar atrelada aí à validade do LTCAT, ok? Geralmente a validade dele é de 1 ano. Então, nesse primeiro momento aí do envio dos eventos, a carga inicial dos eventos de SST, eu vou precisar preencher para todos os funcionários, todos eles eu vou ter que colocar em algum ambiente para mim fazer esses envios, ok? Então aqui, por exemplo, eu cadastrei um ambiente teste, informei aqui 2 empregados, informei a data de validade, e aí eu vou partir para as seguintes abas, eu preciso preencher todas as abas. Aqui nessa segunda aba, agente nocivo, eu vou incluir quais os agentes que esse ambiente de empregados possam estar expostos, ok? Então eu dou um 0 e Enter aqui, e ele vai trazer a lista com os códigos e as descrições dos riscos para eu poder estar preenchendo. Lembrando que esse preenchimento aqui ele é com base no LTCAT da empresa, no laudo técnico das condições do ambiente de trabalho. É ele que vai dizer quais os riscos que esses empregados podem estar expostos. Caso o empregado ou o ambiente não tenha nenhum risco, você vai preencher com esse código aqui, o 0901001, ausência de agente nocivo. Então, se eu não tenho nenhum agente nocivo, eu ainda assim preciso enviar o evento S2240 do funcionário, ok? O fato dele não estar exposto a nenhum risco não isenta a empresa de fazer esse envio, ela precisa ainda assim enviar. Então eu vou preencher com esse agente nocivo com o código que eu descrevi. Informados todos os agentes nocivos que o empregado possa estar exposto, e o ambiente possa estar exposto, eu vou incluir aqui também os EPIs e os EPCs que esses empregados possam ser necessários o uso. Tá? Então eu vou clicar aqui em incluir EPI, aqui eu vou colocar o número da certificação desse EPI, a descrição dele. Exemplo, o funcionário precisa de um capacete, precisa de uma luva, precisa de uma bota específica, uma roupa específica. Vou informar cada um desses EPIs aqui, vou assinalar as opções, sim ou não, e vou salvar. Salvando, ele vai alimentar essa tabelinha aqui embaixo. Okay? Preenchido todos esses dados, vou passar para a próxima aba, a aba do responsável pelo registro. Então, quem é o responsável lá pela emissão do laudo técnico? Então, ou o médico do trabalho ou o engenheiro do trabalho. Cadastro com as informações dele aqui, o CPF, o código do conselho dele e dou um salvar. A última aba está relacionada às descrições das atividades. Então, aqui nessa tela, o sistema vai trazer os cargos dos empregados que eu assinalei aqui nesse ambiente. Então, aqui eu preciso descrever também conforme o LTCAT, lá tem essa descrição da atividade de cada funcionário dentro da empresa e eu vou copiar essa descrição aqui. Preenchido todos esses dados, eu vou dar um salvar aqui. E aqui novamente na primeira aba, eu preciso criar em gerar S2240. Somente após clicar nesse botão aqui, o sistema vai criar os eventos S2240 para você fazer os envios lá nos eventos não periódicos. Okay? Outra opção, além do preenchimento manual, com base no LTCAT,
Caso a Clínica de Saúde e Segurança do Trabalho possa fornecer o XML com as informações desse evento, das condições do ambiente de trabalho, eu posso clicar aqui nesse botão, importar arquivo com os laudos. Ele vai abrir uma janela para me informar o caminho onde está salvo esse XML. Então eu seleciono aqui onde que eu guardei o arquivo que a clínica veio a me fornecer. Okay? Então, dependendo da clínica, ela pode estar fornecendo aí esses laudos para você. Algumas clínicas também estão oferecendo como serviço o próprio envio. Então, o empregador, a empresa, ela pode delegar para que a clínica mesmo faça esse envio dos eventos de SST. O que ela vai precisar para fazer esses envios, como eu disse anteriormente, é a procuração do grupo de SST, do certificado digital, tá? E ela vai precisar também das matrículas do e-social. Então, os vínculos trabalhistas que você enviou aqui pela sua folha, a clínica ela vai precisar dessas matrículas lá para fazer a transmissão desses eventos de SST. Aqui no sistema da folha, você pode gerar essa relação com as matrículas aqui em relatórios, listagem, funcionários. Então seleciono aqui o código da empresa e marco o modelo 4, matrícula e social. Aqui ele vai trazer uma relação dos funcionários e os dados básicos, os dados que a clínica vai precisar, conforme o layout do e-social. Então o layout do e-social ele pede o nome, a matrícula do e-social, CPF, nascimento, admissão, CBO e cargo. Então são esses dados que a clínica precisa para fazer esses envios, ok? Assim como ela precisa também para gerar o arquivo XML, caso ela forneça aí para o escritório fazer esses envios. Por enquanto, para fazer o envio dos eventos de SST, das condições do ambiente de trabalho, você pode tanto preencher manualmente na aba lançamentos aqui, ou pode importar o XML da clínica. O CAT e os ASOS, por enquanto, somente preenchidos manualmente aqui no sistema da folha, ok? Os ASOS, posteriormente, pode ser implementado aí pela programação a importação também dessas informações, ok? Mas, por enquanto, somente está implementado a importação por XML das condições do ambiente de trabalho. Somente retomando um tópico tratado lá no início desse vídeo, esses eventos de SST, eles têm por objetivo substituir o PPP em formulário. Então, aquele PPP que a empresa precisa fornecer para o funcionário para ele dar entrada lá na aposentadoria dele, o objetivo desses envios do SST é que esses dados já estejam disponíveis ao trabalhador lá na consulta no Meu INSS. Então, tanto pelo aplicativo quanto pela própria Previdência, ele já tem acesso às informações do PPP do funcionário. Então, a empresa não vai mais precisar fornecer aí o PPP eletrônico. Porém, a implementação do PPP eletrônico, ela ficou somente lá para 2023, para janeiro de 2023. Porém, ainda, como eu disse lá no início, não foi prorrogado ainda esses eventos de SST. Mantém-se o prazo para 10 de janeiro de 2022. Por conta dessa prorrogação do PPP, não há previsão de aplicação de autuação para as empresas que não cumprirem com esses envios, mas é altamente aconselhável que vocês façam esses envios, adequem já as empresas para esses envios de SST para evitar já problemas futuros, ok? Qualquer dúvida, estamos à disposição aí no nosso chat. Espero que esse vídeo tenha esclarecido suas dúvidas e lhe auxiliado. E até a próxima.